Então vamos lá. A doutrina, vamos falar da lei de Deus, tá? A doutrina dos decretos divinos que inalteravelmente fixam o caráter dos homens havia conduzido muitos à rejeição virtual da lei de Deus. Se inscreva em nosso canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. A graça de Deus, ela tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Isso está em Tito no capítulo 2, versículo 11, em 1 Timóteo 2, versículo 3 e 6. Então o Espírito de Deus, ele é concedido livremente para habilitar todos os homens a apoderar-se dos meios de salvação. Assim Cristo, a verdadeira luz, ilumina todo o homem que vem ao mundo. Quem disse isso foi João no capítulo 1, versículo 9. Os homens não conseguem a salvação pela recusa voluntária da luz da vida. Perdão. A lei moral contida nos 10 mandamentos é encarecida pelos profetas. Cristo não a anulou. Não era desígnio de sua vinda revogar qualquer parte da mesma. Ela é uma lei que jamais poderá ser destruída, que permanece firme como a fiel testemunha no céu. Existiu desde o princípio do mundo, sendo escrita não em tábuas de pedra, mas no coração de todos os filhos dos homens, quando saíram das mãos do Criador. E conquanto as letras que uma vez foram escritas pelo dedo de Deus, ora, estejam em grande parte apagadas pelo pecado, não podem elas, contudo, ser totalmente obliteradas. Enquanto tivermos qualquer consciência do bem e do mal, todos os requisitos desta lei devem continuar vigorando para toda a humanidade e em todos os tempos, não dependendo isto do tempo, do lugar, nem qualquer outra circunstância sujeita a mudança, mas da natureza de Deus e da natureza do homem e da imutável relação existente entre um e outro. Quando Jesus disse, não vim para destruir, mas cumprir, inquestionavelmente o que ele quer dizer neste passo, em conformidade com tudo que precede e segue, é: vim para estabelecê-la em sua plenitude, a respeito de todas as interpretações dos homens. Eu vim para colocar em sua perspectiva ampla e clara o que quer que nela fosse obscuro. Vim para declarar a significação verdadeira e completa de cada parte da lei, para mostrar o comprimento e largura, a extensão total de cada mandamento nela contida, e a altura e profundidade, a inconcebível pureza
espiritualidade dela em todas as suas partes. A harmonia perfeita da lei e do Evangelho. Há, portanto, a mais íntima ligação que se pode conceber entre a lei e o Evangelho. Por um lado, a lei continuamente nos abre o caminho para o Evangelho. E nos aponta, por outro lado, o Evangelho nos conduz ao cumprimento mais exato da lei. A lei, por exemplo, exige de nós amar a Deus e ao próximo. Sermos mansos, humildes e santos. Sentimos não ser capazes dessa coisa. Sim, isto para o homem é impossível. Mas vemos uma promessa de que Deus nos concederá esse amor e nos fará humildes, mansos e santos. Então lançamos mão deste Evangelho, destas alegres novas, é-nos feito segundo a nossa fé, e a justiça da lei se cumpre em nós, pela fé em Cristo Jesus. Entre os mais acérrimos inimigos do Evangelho de Cristo estão os que abertamente e explicitamente julgam a lei, falam mal da lei, ensinam os homens a destruir, anular, afrouxar, desfazer a obrigação de observância, não apenas um dos menores ou dos maiores mandamentos, mas todos eles de uma vez. A mais surpreendente de todas as circunstâncias que acompanham esse grande engano é que os que a eles se entregam creem que realmente honram a Cristo, subvertendo sua lei, e que estão a engrandecer-lhe o caráter quando se encontram a destruir sua doutrina. Em outras palavras, Jesus diz que veio para completar a lei e torná-la perfeita. Como? Ao mostrar a intenção e aplicação espiritual da lei de Deus. E o seu significado é claro no restante do capítulo, onde ele mostra a intenção espiritual de mandamentos específicos. Alguns distorcem o sentido de cumprir pretendido por Jesus ao dizer: eu não vim destruir a lei, mas acabar com ela ao cumpri-la. Isso é incoerente com suas próprias palavras. Em todo o restante do capítulo, ele mostra que a intenção espiritual da lei era se tornar mais amplamente aplicável e não ser anulada ou tornar-se desnecessária. Jesus, quando expôs sua explicação, ampliando e exemplificando a lei de Deus, ele cumpriu uma promessa do Messias encontrada lá em Isaías, capítulo 42, no versículo 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer-se a lei e a fazê-la gloriosa. A palavra hebraica gadal, traduzida como engrandecer, significa literalmente ser ou tornar-se grande. E Jesus Cristo fez exatamente isso, mostrando a intenção sagrada e espiritual e a finalidade e abrangência da lei de Deus, através de seus ensinamentos e do seu modo de vida.
Ele sempre andou conforme os requisitos da lei, obedecendo-a perfeitamente em pensamento e ação, tanto na letra como na intenção do coração. A declaração de que Cristo, por sua morte, aboliu a lei do Pai, ela não tem fundamento. Porque se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem do pecado. A morte do Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. O Filho do Homem veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Isso está em Isaías 42, 21. Disse ele: não cuideis que vim destruir a lei, até que o céu e a terra passem, nenhum iota ou tio se omitirá da lei. Isso está em Mateus capítulo 5, lá no versículo 17 e 18. E com relação a si próprio, declara ele: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isso está no Salmo 40, no versículo 8. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.